Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre estratégias de impessoalização. Mas antes de tratar dessas estratégias, você sabe o que é impessoalização? Não? Então acompanhe aí comigo na tela. Pessoal, quando nós falamos de impessoalização, a impessoalização é o uso de estruturas linguísticas que evitam a identificação direta de quem realiza a ação ou expressa uma opinião. Então, beleza, eu tenho aqui uma característica da impessoalização, nós estamos falando aqui de algumas estratégias, mas qual é o objetivo principal da impessoalização? É justamente conferir ao texto um tom objetivo, imparcial e formal. Então, essa estratégia, ela contribui para a neutralidade, então esse aqui é um ponto muito importante, tá? A neutralidade e a credibilidade do texto. Vale ressaltar o seguinte, pessoal, que quando nós falamos dessas estratégias de impessoalização e a gente pensa na função de uso, porque toda vez que você vai assistir a uma aula de língua portuguesa e que tem determinado objeto de conhecimento, é importante que você saiba por que você está estudando. E quando nós falamos dessas estratégias, nós pensamos numa perspectiva daquele tipo de texto mais formal, mais objetivo, que tem uma função ali de convencimento, uma estratégia linguística empregada para convencer o leitor, para dar credibilidade ao texto. Então, quando nós falamos dessas estratégias, são formas de deixar o meu texto impessoal para que ele seja melhor visto, assimilado e também respeitado. É um recurso muito utilizado quando nós falamos de reportagens, quando nós falamos principalmente de artigos de opinião, quando nós falamos desse tipo textual que tem, como já mencionado, um caráter mais objetivo, tá certo? Então, aqui aparece para vocês alguns objetivos de uso, já que eu já citei alguns previamente, mas esses aqui também valem ser ressaltados, tá? Então, o primeiro pontinho que aparece aí para vocês é transmitir a neutralidade. O que é essa questão de transmissão da neutralidade e autoridade ao texto produzido? Eita, que a dicção da professora tá boa. Quando nós falamos, pessoal, dessa neutralidade, é não mostrar um posicionamento pessoal. Então, existem algumas marcas linguísticas ali na sua construção textual que te denunciam. Então, quando nós falamos dessas estratégias, são formas de tornar o texto neutro, tá? De tornar ele confiável. O segundo ponto que aparece aí para vocês na tela é valorizar o conteúdo em vez de quem escreveu. Então, significa dizer que ao produzir o meu texto, eu produzo lá na terceira pessoa, que eu não identifico um sujeito ali da ação. Então, quando eu não identifico ali um sujeito, quem está escrevendo, quem coloca ali a sua opinião em si, a gente deixa o texto mais focado no conteúdo e não no emissor. E aí é importante que você saiba lá as funções da linguagem e os elementos da comunicação. Porque quando nós falamos desse tipo de texto, eu não tenho uma função da linguagem emotiva. O que seria essa função da linguagem emotiva? É aquela função da linguagem, pessoal, em que o emissor, ou seja, eu, aquele que escreve, se posiciona, se coloca ali como centro da escrita, tá certo? Então, o objetivo dessas estratégias de impessoalização é justamente tirar o foco do emissor e colocar no conteúdo, no que está sendo transmitido. O terceiro objetivo que aparece aí para vocês é a adequação para textos formais e científicos. Essa adequação aqui, pessoal, ela se relaciona aos textos não literários, tá? Como já mencionado, que são as reportagens, as notícias, os artigos de opinião e assim sucessivamente. Então, tratando disso, agora eu trouxe para vocês algumas estratégias.
Como assim, professora? Nós estamos falando da impessoalização, a gente já sabe que é uma forma muito importante, é uma estratégia aí de escrita, de redação textual importante aí para o seu fazer estudantil, para a sua construção de escrita. Mas como eu uso isso? Quais estratégias eu posso utilizar? Porque eu estou lá escrevendo a minha redação, meu texto, meu artigo, e ali eu quero expressar a minha opinião de modo que eu não denuncie que sou eu quem estou opinando. Como eu faço isso, professora? Quais estratégias eu utilizo para deixar o meu texto com credibilidade, com confiança? Então, aí eu tenho algumas estratégias para vocês, tá? A primeira que aparece aí é o uso da terceira pessoa. Então, a impessoalização por meio da terceira pessoa emprega verbos sem identificação explícita do sujeito. O que seria essa identificação explícita do sujeito? É quando aparece ali, ó, eu acredito, eu suponho, então coloca-se ali, acredita-se, acreditam. Então observa que eu tiro o foco de mim enquanto escritora e passo o foco para terceiro e principalmente para o conteúdo, tá? Então essa construção, ela vai distanciar o autor da ação. Então, o efeito é generalizar a ação, tornando a afirmação mais universal e menos pessoal. A segunda estratégia aí que aparece para vocês é a voz passiva analítica. Então, a voz passiva analítica, ela usa o verbo ser mais o particípio, tá? Então, ela desloca o foco da ação para o objeto. Então, observa aqui. A pesquisa foi realizada pela equipe. Então, aqui, ó, eu tenho o verbo ser mais o particípio. Então, foi realizada. Então, a partir do momento em que eu tenho essa construção e ao invés de colocar aqui, a equipe realizou a pesquisa, eu coloco a pesquisa foi realizada pela equipe, o meu foco deixa de ser isso aqui, ó, a equipe, e passa a ser a minha pesquisa. Portanto, eu foco aí no meu conteúdo e não aí na ação em si, tá? A terceira estratégia que aparece aí para vocês é a voz passiva sintética. Então, utiliza-se aí o pronome apassivador se, inclusive, esse é um dos recursos mais utilizados para indeterminar o sujeito. Professora, quer dizer que eu preciso saber aqui da classificação do sujeito? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente? Sim, quando nós falamos aqui de estratégias de impessoalização, é importante que você aprenda e saiba utilizar, tá? Como é que eu faço isso? Então, observa aí na tela que eu tenho para vocês essa característica do pronome apassivador, que ele indetermina o sujeito. Eu sei que eu tenho uma ação ali que está sendo praticada, mas eu não consigo identificar qual é o sujeito, tá? Então, ela é praticada de forma generalizada. Então, observa aí o exemplo. Vendem-se carros. Eu sei que carros estão sendo vendidos, mas eu não sei por quem. O mesmo acontece aqui em alugam-se casas, em que eu tenho aí, eu sei que casas são alugadas, mas eu não sei quem aluga essas casas. Então, observa aqui que eu tenho uma indeterminação do sujeito que se caracteriza pelo uso aqui do se, tá? A quarta estratégia, ela já vai trazer aqui os verbos impessoais sem sujeito. Se lá na estratégia 3 aqui eu tenho um sujeito indeterminado, aqui na estratégia 4 eu já vou ter aqui uma oração sem sujeito. Então aqui eu não tenho sujeito definido, tá? Então olha só o exemplo. Havia muita gente na festa. Então, eu sei que tem muita gente ali naquele espaço, mas eu não tenho aqui a identificação de quem pratica a ação verbal. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito, que é uma estratégia aí de impessoalização. Se eu não tenho sujeito para se identificar, eu não consigo descredibilizar o meu texto em razão disso, tá? E a nossa quinta e última estratégia
são expressões impessoais de tom reflexivo. Então, elas conferem aí um tom neutro e reflexivo ao texto. Então, evita a identificação direta de quem realiza a ação. Então, olha só, é possível que haja atrasos. Observa que aqui eu não consigo identificar quem realiza a ação de modo direto. No entanto, eu tenho aqui um tom neutro que permanece e caracteriza aqui o meu texto de maneira aí a impessoalização, tá? Falando nessas estratégias, a gente vai falar ainda aqui da objetividade, que é o pessoal versus impessoal. Isso aqui é importante por quê, pessoal? Porque imagina só que você é um redator ali de um jornal, de uma revista, e você vai escrever uma reportagem ou você vai escrever uma notícia. Vou ser mais simples, você vai escrever uma notícia. Qual é a característica ali do texto noticioso, da notícia? Eu tenho ali uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, que não se preocupa em opinar sobre os fatos, mas se preocupa em trazer a opinião em si. Então, observa que aí o foco é a informação, é a notícia e não o que o redator pensa a respeito dela. Então, observa que nessa característica aqui, eu tenho a questão da pessoalidade e da impessoalidade. Então, as frases pessoais, pessoal, elas revelam opiniões diretas. Não significa dizer que em um texto ali argumentativo, você não vai colocar a sua opinião. Texto argumentativo, notícia não é argumentativa, viu? Eu trouxe aqui só para exemplificar. Mas quando você tem ali um texto argumentativo, em que normalmente você tem que colocar a sua opinião, e ela é sua, ela tem que aparecer no seu texto, mas não de forma direta, de uma maneira mais indireta. Por isso que é importante a gente observar esse caráter objetivo aí, o impessoal e o caráter pessoal. E aí esse pessoal é que entrega a coisa toda. Então, olha o que o meu texto vai dizer aí para vocês. Então, as pessoais, elas vão revelar a opinião aqui de forma direta e as impessoais, elas vão focar nos fatos. Então, observa aqui. Eu acho importante votar. Logo de cara, eu identifico que essa oração aqui, essa afirmação, ela é uma afirmação que eu tenho um caráter pessoal. Observa, eu acho, aqui eu já identifico de cara a opinião do meu emissor. Eu acho que é importante votar. E quando eu faço uma comparação com a segunda, que é impessoal, é importante votar. Observa que isso aqui fica mais genérico. Eu digo que é importante votar, eu tenho ali a minha opinião, mas eu tenho a minha opinião de forma impessoal, tá certo, pessoal? Professora, agora eu estou expert no assunto. Eu acredito que quando eu for fazer ali a correção do meu texto, para verificar se eu tenho marcas de impessoalidade neles, eu vou conseguir fazer uma produção mais limpa, com mais credibilidade. E aí, olha só a atividade que eu preparei para vocês, para ver se realmente você vai conseguir. Então, essa atividade, ela é composta por duas questões. A primeira é a seguinte: faça adaptações nas frases apagando as marcas de pessoalidade. Então, obviamente, eu tenho um texto aqui que tem marcas de pessoalidade, de maneira que se tornem adequadas no que diz respeito a esta característica da linguagem ao texto dissertativo. Então, obviamente, aqui que é um texto que tem a opinião, só que essa opinião ela tem que aparecer de forma impessoal, tá? Então, observa aqui. Na minha opinião, a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização a que estamos submetidos em nossa sociedade. Então, quais marcas aqui eu identifico o caráter pessoal? Então, o primeiro passo é você fazer essa identificação. A primeira delas é aqui, ó, na minha opinião. Isso aqui é uma característica aqui de pessoalidade. Observa aqui, ó, que eu tenho estamos.
Estamos está na primeira pessoa do plural. Então, eu me identifico aqui como sujeito que constitui essa ação, tá? E em nossa sociedade aqui, o nossa também identifica o meu sujeito, traz um caráter pessoal. Então, meu objetivo é tornar essa afirmativa aqui impessoal. Então, observa que eu poderia começar no seguinte, né, em a prática. Então, eu colocaria aqui a prática do trote. E aí eu faria a construção, eu reescreveria toda essa parte aqui da minha questão, da minha afirmação. E aqui em a que estamos, eu poderia colocar aqui, ó, uma banalização presente na sociedade, ao invés de colocar aqui, ó, que estamos submetidos em nossa sociedade. Quando eu tiro o estamos e o nossa, eu torno essa minha afirmativa mais impessoal, tá certo? A segunda questão também é para que faça essa alteração, tá? Então, acho inaceitável que nos classificados dos jornais ainda haja ofertas de empregos que exigem boa aparência dos candidatos. Então, qual é o meu objetivo? Inicial, encontrar aqui a marca de pessoalidade. E ela aparece aqui, ó. Acho inaceitável. Então, quando eu faço a troca de acho inaceitável para considera-se, eu tenho um caráter impessoal pelo si, tá? Então, eu deixo essa minha afirmativa aqui impessoal. Então, considera-se que nos classificados dos jornais ainda haja ofertas de emprego que exigem boa aparência dos candidatos. Então, aqui observa que quando eu tenho essa alteração aqui, eu mudo o meu foco da ação aqui, do sujeito ali da ação para ação por conta do apassivador aqui do si, tá certo, pessoal? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula falando que a impessoalização garante textos claros e imparciais. Então, ao usá-las, o foco se desloca do autor para o conteúdo. Então, textos impessoais transmitem profissionalismo e objetividade. Eu espero que vocês tenham aproveitado, anotado aí bastante aí o que foi trazido para vocês de informação na sua construção enquanto estudante, tá certo? Enquanto redator, enquanto aquele que tem opinião, obviamente, mas expressa de forma inteligente e adequada ao texto ali que está sendo proposto, tá certo, pessoal? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!